tem que haver, obrigatoriamente, uma superinteligência por trás de todas essas conjugações, de todo esse planejamento. E quando você fala isso, a pergunta é fatal, principalmente pelas classes mais esclarecidas. Muito bem, se tem um planejamento inteligente para tudo que acontece no universo, por que é que nós adoecemos? Onde está essa sabedoria suprema que cria o universo inteiro, mas permite que nós adquiramos alguma forma de sofrimento através da doença? E algumas dessas doenças você pode adquirir até ainda no ventre materno, como, por exemplo, Sim. as microcefalias. Se a criança nem nasceu, fez mal a quem? Qual a Sim. razão de todo esse sofrimento? Os cientistas, não há assim a prova material, mas as evidências são tão fortes que os nossos cientistas admitem a existência de civilizações ultraevoluídas na tecnologia e na ciência. E chegam ao assim de dividir essas civilizações em 4 grupos. Grupo 1, civilizações que sabem como aproveitar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, vulcões, ventos, marés, a luz que chega do Sol e assim por diante. Nós, então, estamos no nível 1 dessas Não, civilizações? nós estamos no nível 0. Não chegamos ao nível 1. Não. Nível 2, inteligências que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia da sua estrela mais próxima, no nosso caso, o Sol. Nível 3, civilizações que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas de uma galáxia inteira. No nosso caso, a Via Láctea, 100 bilhões de estrelas. E chegam a admitir a existência de civilizações do tipo 4, minha preferida, que sabem como utilizar a energia escura que permeia todo o universo e que a nossa ciência nem sabe o que é. Minha querida Nádia do Couto Vale, civilizações do tipo 4 que sabem controlar tamanha quantidade de energia, não saberão também controlar a energia mental dos seus habitantes? Bem... O que os nossos amigos do plano espiritual dizem? Olha, aquilo que vocês pensam formas de pensamento em torno de vocês. André Luiz fala sobre isso na obra, né? Muito bem, nossos amigos do plano espiritual. E qual será a forma de pensamento de alguém que esteja pensando em preencher suas roupas com bomba e explodir um avião ou um prédio? Alguém que tenha adquirido a confiança de milhões de eleitores e utiliza o seu cargo público para desvio de verbas, por exemplo, para a saúde e para a educação. As formas de pensamento denunciarão o que você está pensando. Nós não poderemos habitar essas civilizações. À medida que eu vou prosseguindo, a ciência admite também civilizações do tipo 5 e 6. Já estamos avançando, né? Então, eles estão avançando. Civilizações do tipo 5. Civilizações que saberiam como utilizar de forma inteligente as energias extrafísicas. Energias extrafísicas estão no plano espiritual, ou então o que a ciência chama de universo paralelo. O ectoplasma seria isso, que eu uso e descrevo em todas as minhas obras. Embora eu não saiba exatamente o que é, eu descrevo o que eu vejo. E ainda chegam a admitir a existência de civilizações do tipo 6, com tamanha capacidade de inteligência e intelectualidade, com uma evolução extraordinária, que sabem até como construir um universo inteiro. Então já existiam antes de nós. Exatamente. O nosso universo tem 13 bilhões e 700 milhões de anos. Eu tive que procurar um plano B. Qual foi o plano B que eu encontrei e que me trouxe as respostas que eu estava procurando? O fenômeno de materializações de espíritos através da energia ectoplasmática de médiuns de efeitos físicos. E quando eu me voltei para essa nova vertente, comecei a encontrar na história da ciência uma série de grandes nomes da ciência, como William Crookes, como Charles Richer, inclusive prêmios nobres de medicina, que estudaram, pesquisaram tais fenômenos e concluíram que eles eram verídicos. E se você, como médico, estiver dentro de uma reunião dessas em que aconteça a materialização de um espírito, e se quem se materialize nessa reunião que você, como médico, estiver presente, for um médico que já desencarnou ou faleceu, mas continua vivo em outro plano de existência, e se for permitido um diálogo entre esses dois médicos, um encarnado como eu e outro desencarnado materializado pela ectoplasmia de um médium de efeito físico. E a quarta reflexão que eu coloco aqui na mente de todos que estão nos ouvindo nesse momento. E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não tenho como mais voltar. Não dá, voltar como?
Para onde? Eu fiquei tão esmagado com as minhas convicções de que a vida é infinita, que nós estamos aqui de passagem, mas continuaremos vivos, que eu resolvi colocar isso em livros, colocando meu testemunho. Não consigo explicar, estou colocando meu testemunho. Mas se você lembrar, os discípulos de Jesus também não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Exatamente. Eu estou colocando meus testemunhos já em 5 livros, o 6º está vindo por aí. Já está vindo aí. E aguardando que essas novas gerações de espíritos que estão reencarnando no planeta Terra e que trarão as soluções que nós tanto ansiamos, soluções sociológicas, soluções científicas, soluções econômicas, soluções políticas e por aí afora, que peguem esses meus testemunhos e levem à frente. Eles estão mais preparados do que eu, são mais inteligentes do que eu. Eu estou vendo com que facilidade essa nova juventude, principalmente na área que eu milito, na medicina, jovens médicos, como é que estão trabalhando em 3 dimensões, vendo somente 2, pelas cirurgias minimamente invasivas, pelas cirurgias videolaparoscópicas, já estão trabalhando rapidamente, adquirem a capacidade da manipulação das cirurgias robóticas. Então, são espíritos mais evoluídos e mais inteligentes do que eu, que condições físicas e químicas, ausência de luz natural ou artificial, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma e o médium quando está no transmediúnico. Sim. Se nós estamos na escuridão, como é que você vê um espírito materializado? Porque quando ele sai da cabine, ele sai emitindo luz do seu próprio corpo. O seu corpo é luminescente e as suas vestes também. Abre um parentezinho aí. O que está relatado nos evangelhos na porta do túmulo de Jesus? Exatamente. Anjos com roupas resplandecentes. Exatamente. E todo mundo vendo. E todo mundo vendo. Todo mundo vendo. O ectoplasma ele se desprende com mais facilidade do médio de efeito físico, principalmente pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos, pelos poros. Existe um envoltório fluídico chamado tela búdica. É a tela búdica que impede o que nós sintamos o tato dos espíritos que estão perto de nós. A tela búdica do médio de efeito físico é mais estreita, é mais fina e mais fenestrada. Por isso, o ectoplasma dele se exala com mais facilidade do que conosco, embora o ectoplasma esteja em todo e qualquer ser vivo. Mas isso traz um tremendo inconveniente. Do nada, o médio de efeito físico pode sentir uma bocetada, um beliscão, um puxão de cabelos. Outras condições sine qua non. Eu não posso entrar numa reunião de materialização onde serão manipuladas energias sensíveis ao pensamento, pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, no aborrecimento que eu tive com a minha esposa ontem, no aborrecimento que eu tive no meu trabalho durante a semana. Não vou, é melhor não ir, porque você pode abrir brechas para os espíritos que nós sabemos, estão descritos em todas as obras de André Luiz, decaídos, que não têm nenhum interesse em que essas verdades cheguem até nós. Por que teria interesse alguém que foi viciado em algum droga estupefaciente na Terra e que tenha desencarnado e a sua necessidade por essa droga lá é muito maior de que essas verdades surjam? Como é que eles tentam se aliviar? Se aproximam de nós, principalmente dos jovens, e começam a intuir mediunicamente. Experimenta, usa. Exatamente. Então, qual é o interesse deles que essas verdades todas surjam? Exatamente. Então, eu estou vendo lampejos, horizontes, do que será a medicina no futuro. Eu saberei como conduzir de forma inteligente as energias existentes em mim. Quais as palavras de Jesus? Olha aí. Vocês todos são deuses, hein? Aqueles que seguirem as minhas palavras farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. E muito mais. E se eu tiver mediunicamente desenvolvido o meu sentido da visão por transparência? Eu posso ver um cálculo de vesícula, um cálculo de rim, uma placa de ateroma, um tumor cerebral. E se eu conduzir essa energia existente em mim de forma inteligente e souber como desintegrar molecularmente, átomo por átomo, uma placa de ateroma, um corpo estranho, um parasita? A visão mediúnica dela vê mais médicos desencarnados dentro de um centro cirúrgico do que médicos encarnados. Em determinados momentos, assessorada por médicos espirituais, a vidência dela, a visão dela adquire transparência. Ela vê os corpos dos pacientes por dentro. Ela tem condições mediúnicas de penetrar dentro dos corpos dos pacientes e ver os órgãos internamente. A visão dela adquire microscopia. Exatamente, como se fossem essas microcâmeras, não é isso? Como se fossem microcâmeras. Só que ela tem com a visão direta. Isso. E, quer dizer, então o que eu estou... Olha o nome do livro, A Medicina Mediúnica do Futuro. Os médicos serão médiuns. Os médicos serão médiuns.
Eu vou voltar. Vou ingressar numa faculdade de medicina. Vão examinar o meu ADN, tenho a genética da mediunidade, serei desenvolvido por professores profundos e estudiosos do assunto. É isso que vai ser a medicina do futuro. A medicina mediúnica do futuro. As minhas dúvidas não existem. Não existem. Há muito tempo. Resolvidas. Eles, em questão de segundos ou minutos, sabem como remover células tronco nossas e dotá-las de condições celulares, o termo exato é... Na estrutura mesmo, na estrutura, e torná-las capazes, por exemplo, de destruir células cancerosas. Uhum. O problema é que a nossa humanidade ainda não alcançou merecimento para a resolução de tais problemas. Como é que funciona o câncer no corpo humano? O câncer funciona no corpo humano como um aspirador das impurezas do espírito colocadas em vidas passadas pelo nosso comportamento equivocado. Seja pelos nossos atos, pelas nossas palavras ou até pelos nossos pensamentos. Uhum. Por que não deixa continuar limpando o espírito? Olha que pergunta. Ainda bem que eu tinha algum conhecimento para responder. Professor, eu não sei até onde deve ir o sofrimento de ninguém. Então eu, como médico, tenho que fazer tudo o que tiver ao meu alcance para curar, aliviar e consolar. Porque Deus age nas criaturas através das criaturas. Eu fiquei com aquela peça ensanguentada na palma da minha mão, olhando para os meus 4 colegas que estavam comigo. O Ronaldo Luiz Gazola, secretário de Saúde do Estado, cirurgião, Luiz Augusto Queiroz, cardiologista, Paulo Roberto, angiologista, e o Zé Carlos Campos, anestesista. 5 médicos vendo o procedimento acontecer. Olhamos um para o outro. Frederico, eu posso fazer uma pergunta a você? Sim. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? Nós sabemos como desmaterializar ou desintegrar molecularmente a peça defeituosa, e à medida que ela vai sendo desmaterializada, nós vamos materializando simultaneamente uma prótese de ectoplasma no seu lugar. Então não tem solução de continuidade. Posso fazer a segunda pergunta? Sim. Eu posso mandar examinar isso aqui? Pode. Mandei 2 patologistas examinarem. Todos os 2 concluíram que era tecido cardíaco. Aí, olha só, certa vez eu perguntei, Frederico, esses procedimentos hiperfísicos que vocês fazem, com os teus sentidos capazes de ver até moléculas, até átomos, vocês não poderiam poupar os vasos sanguíneos e evitar sangramento? Sim, podemos. Então por que você deixa os pacientes sangrarem dessas formas que nós estamos vendo seguidamente? Nunca vi utilizar nenhum instrumento metálico, só as mãos e a força mental. Isso. Resposta do Frederico. Você sabe por que nós deixamos o sangue aparecer? Para se convencerem. Para que aumente a fé do paciente. Exatamente. E a sua. Viu? Baixei a cabeça, nunca mais toquei no assunto. Eu estava naquele momento, Nádia, vendo 4 dos mais fantásticos e raros fenômenos descritos pela ciência do espiritismo. A materialização do espírito, a bioluminescência, a produção de luz pelo corpo de um ser vivo, o fenômeno da xenoglossia, as entidades falando línguas desconhecidas do médium, e o fenômeno da voz direta. 4 dos mais fantásticos fenômenos ao mesmo tempo. Fiquei calado, mas a primeira oportunidade que eu tive, eu perguntei ao Frederico. Frederico, o que o João Pedro e aquela outra entidade que se manifestava pela voz direta tanto elogiavam naquela paciente tão grave? Resposta. Eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não blasfemava contra Deus, ela não acusava os médicos, e tudo que a medicina de vocês estava oferecendo como forma de alívio, ela estava aceitando resignadamente. E aquilo estava trazendo um grande benefício para o seu espírito. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.